Olá, hoje nós estamos aqui na aula na comunidade que eu tenho no WhatsApp, e hoje nós vamos falar sobre dor entre as escápulas. Aquela dorzinha de queimação, aquela dorzinha chata, que determinada posição que vai ficando por muito tempo, às vezes sentado ou em pé, ela começa a sentir dor. Então, hoje a aula vai ser sobre isso. E se você quiser participar e ter a oportunidade de depois fazer perguntas para mim, tirar a dúvida, entra na minha comunidade lá do WhatsApp e não perca essa oportunidade. Eu vou deixar depois o link na descrição e para você poder entrar, que é uma comunidade gratuita, e participar. Todas as terças-feiras, às 20 horas, a gente tem essa aula online, ao vivo. Então, hoje nós estamos falando sobre essa dor entre as escápulas. Se for fazer a apresentação aqui de umas imagens, para poder ir acompanhando, poder dar uma explicação. Porque o objetivo maior da aula não é só mostrar técnicas e movimentos para aliviar a dor, mas mostrar realmente a causa da dor, para você ter consciência, para evitar novamente que isso aconteça. Meu nome é Márcia Vilela, sou fisioterapeuta, eu trabalho já há quase 28 anos com pessoas que sentem dor, e resolvi entrar nessa área da internet para poder passar mais essas informações. Porque eu vejo muitas, na internet a gente vê muitos exercícios, alongamentos, técnicas para aliviar dor. Se você colocar lá no Google para aliviar dor de dor lombar, vai aparecer um monte de coisa. Mas pouca explicação realmente da verdadeira causa da dor. Muitas vezes as pessoas acham que a dor vem do diagnóstico que o médico deu, e muitas vezes não é. E acabam fazendo tratamentos que acabam não resolvendo. Então, esse é o meu maior objetivo, não só mostrar técnicas e movimentos, mas também explicar a verdadeira causa. Então, vou fazer aqui uma apresentação. Érica, depois você me fala se vai aparecer para você direitinho, tá bom? Tá. Você que está aí aberto aí o vídeo. Tá aberto, tá certinho. Eu vou colocar aqui para aqui. Deu para ver? Deu. Beleza. Então, hoje a aula é sobre a dor das escápulas. Será que sua postura não é a única culpada? Muitas vezes a gente coloca a culpa na postura, né? A má postura. A gente sente dor porque tal postura errada, e muitas vezes a postura não tem muito a ver, não. Uhum. Então, aqui, ó, nós temos a coluna. Vou pedir para quem estiver com o microfone aberto para fechar para mim, por favor, porque está dando interferência. Obrigada. Boa noite, Sara. Eu gostaria de explicar para vocês a questão da coluna. Aqui a gente está vendo a coluna de lado, tá? Então, tem essas curvas, a cervical, que é o pescoço, a torácica, que nós vamos falar hoje, que é entre as escápulas, a lombar e o sacro. Então, essa tem essa curva natural da coluna. A coluna não é reta, ela tem essa curva. Muitas pessoas acham que tem que ficar retinho, que tem que ter aquela posição reta, e não tem, porque a coluna já tem a curva, então não pode ficar completamente reta. E aqui nós vamos explicar justamente essa dor aqui, que entre as escápulas, que é esse osso na lateral dos dois ombros, que está nas costas, e a escápula, que antigamente chamava-se omoplata, e muitas pessoas falam de pá, né? Na roça, fala assim, pá das costas. Então, são esses dois ossos, e que normalmente se sente dor entre eles aqui, que é a coluna torácica. Aí, a causa dessa dor. A dor entre as escápulas pode ser algo muito grave ou simples. Grave, eu vou falar da parte grave aqui, mas não é para ninguém ficar assustado, não. Porque uma dor torácica pode ser um indício de um câncer, mas como? É qualquer dor? Não. Normalmente, a dor noturna, quando a pessoa sente dor só à noite, ela pode ter um indício bem sério de ser um câncer, mas não é só isso. Então, a pessoa tem que estar
estar emagrecendo rapidamente, tem outros sintomas para poder constatar ou se ter assim, aquela dúvida que poderia ser um câncer de algum órgão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, essa é uma dor que a gente, quando um paciente chega no consultório com essa dor, a gente logo associa alguma coisa nesse aspecto para poder evitar fazer até uma técnica que prejudique, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre em alerta. E a causa mais simples, que normalmente são... Até escrevi errado aqui. Pode ser pelo posicionamento, realmente, da postura que você vai estar durante muito tempo. Pode ser uma disfunção das vísceras, que eu vou explicar cada um desses, um problema articular, muscular e ligamentar. Então, vamos aqui, ó. Aqui estão as escápulas, e aqui essa região aqui é chamada torácica, certo? A musculatura. Aqui tem muitos músculos, muitos músculos. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor aqui, deixa eu ver se eu consegui. Aqui, ó. Tem muitos músculos que envolvem essa região toda. A parte muscular, quando a gente... Sabe aqueles nódulozinhos que a gente tem quando aperta, sente aquela dor entre as escápulas? Esses realmente são os músculos. Mas por que dá esses nódulozinhos? Normalmente, essa musculatura aqui, ela está muito contraída. Agora, a pergunta é, se eu fizer alongamento e fortalecimento, será suficiente isso? Vai resolver o problema? Muitas vezes não. A questão é perguntar, por que esse músculo está contraído? Qual é a causa desse músculo estar muito contraído? Então, aí vem uma das causas que poderia ter essa dor aqui, é um desequilíbrio muscular, sim. Se essa região aqui, que é o peitoral, essa parte da frente do peito, aqui realmente chama peitoral onde é o peito, o músculo peitoral. Ele, normalmente, quando está contraído, a gente tende a realmente ficar profundo, os ombros vão para frente. Então, quando os ombros vão para frente e essa musculatura fica encurtada, lá atrás é necessário fazer uma força excessiva para levantar o seu corpo. Então, acaba aquela musculatura tendo uma contração muito grande, essa de trás aqui. Por isso, um dos motivos é sentir essa dor por causa desses nódulozinhos, por causa dessa força excessiva que o músculo faz para poder manter o corpo mais reto, por causa do encurtamento da musculatura da frente. Então, esse é um dos motivos mais simples por causa de um posicionamento. Muitas vezes você sentado para ver uma televisão, para ver, trabalhando no computador, muito tempo, alguma coisa nesse sentido, a nossa tendência é sempre ficar um pouco mais corcunda por causa do trabalho, com as mãos para frente, então acaba ficando mais corcundo e essa musculatura fica encurtada. Esse é um dos motivos de ter uma dor na região. Aí sim, um alongamento e o fortalecimento irão ajudar muito. Só que atrás disso tem outras coisas mais importantes, que normalmente, quando se tem já uma musculatura tensa, essa região aqui da vértebra, que nós temos as vértebras que é a coluna, ela normalmente cria uma disfunção, que a gente chama. Toda vértebra ela tem que movimentar um pouquinho. E essa região da parte torácica, que é essa dentro das escápulas, é a região mais fixa da coluna. Normalmente, a natureza dela já é mais fixa, ela não se movimenta mais. Você pode ver que o pescoço a gente mexe, a coluna lombar lá atrás, lá embaixo a gente mexe, mas essa parte daqui a gente mexe pouco, ela é mais em bloco, ela não mexe muito. Então, às vezes, uma dessas vértebrazinhas aqui pode estar mais fixa. E quando ela está mais fixa, que a gente fala de disfunção, ela não está tendo a função necessária para fazer o movimento, também causa dor nessa região. E com isso, ali passam vários nervos, né? Tem a inervação que sai dali, que vão para os músculos, vão para as vísceras. E quando tem essa disfunção, a musculatura que está aqui, ó, essa musculatura aqui lateral da vértebra, ela começa a ficar muito tensa. É um outro motivo da dor. Então, adianta simplesmente alongar a musculatura e fortalecer aqui? A resposta é não, porque se eu não te liberar essa vértebra um pouquinho, voltar a fazer com que ela volte à função dela, não vai adiantar. Vai dar um alívio imediato, mas depois a dor vai voltar, porque isso aqui está bloqueado.
Então, essa é uma outra questão da dor nessa região. Uma outra questão seria deixa eu ver aqui que eu escrevi aqui, ó, muscular ou ligamentar. Ligamentar, sabe quando aquela dor de queimação, quando você fica muito tempo na mesma posição? Normalmente ela é ligamentar. O ligamento, quando ele fica muito tenso, a sensação é de queimação. Tanto que quando você muda de posição ou deita, só mudar de posição, a dor já passa. Então, é uma questão de ligamento. Aí vale a pena também fazer um alongamento, que acaba auxiliando bastante, tá? Agora, a disfunção visceral é o que eu quero até colocar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre ela. O que é disfunção visceral? Visceral são as vísceras, tá? Debaixo do abdômen, acho que eu não coloquei numa foto aqui, não. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Debaixo dos nossos órgãos, tem dentro da caixa torácica, aqui da parte de cima, tem os pulmões e o coração. Debaixo da barriga, do abdômen, nós temos todos os outros órgãos, tá? O que tem a ver os órgãos com a coluna torácica aqui atrás? Tem tudo a ver, porque a inervação que a gente chama de sistema nervoso autônomo, que a gente não controla, que é o simpático, aquele que ativa, ele vem dos órgãos, ele vem tudo da coluna torácica. Então, se tem algum problema em algum órgão, seja pulmão, coração, o esôfago, onde tem, às vezes, refluxo, o estômago, fígado, vários órgãos aqui, se tem uma alteração, pode ser uma alteração, por exemplo, dá um exemplo do estômago, que é o mais comum e é o mais fácil de a gente compreender, que todo mundo já sentiu dor de estômago ou alguma azia. Quando a pessoa tem um problema no estômago, seja um refluxo, azia ou gastrite, alguma coisa mais séria, a tendência é responder na coluna torácica das escápulas por causa da inervação, tá? Então, essa região do estômago, principalmente, ela é muito fácil, que a gente pega mais, é o que mais a gente vê em consultório, é isso, a questão do estômago, a que dá alteração na coluna torácica. Mas o inverso também pode acontecer. Um problema na coluna torácica pode dar uma disfunção no estômago, tá? Então, é muito mais simplesmente fazer um alongamento e um fortalecimento da musculatura, ou só movimento, para poder passar a dor. Tem que realmente fazer uma mobilização da coluna e verificar se a pessoa tem problema de estômago, se não tem, fazer um tratamento focado nisso. Mas é tratamento médico, dependendo do problema, você tem que ir ao médico para poder resolver. Mas tem a liberação dessa região com a fisioterapia. A fisioterapia libera todas as faces dos órgãos para poder aliviar a dor. Normalmente, as dores acontecem, independente do local da dor, do local do corpo, devido a uma disfunção de algum lugar. Ou seja, devido a um má funcionamento ou uma contração excessiva, seja de um órgão ou seja de uma outra região do corpo. Por isso que existe a dor. E, normalmente, o problema não é onde você está sentindo a dor. Normalmente, o problema está em outra região. A dor sente aonde existe um movimento excessivo, porque uma outra região não está movimentando devidamente, então ela tem que compensar. Por isso existe a dor, a inflamação, seja uma bursite, uma tendinite, uma hérnia de disco, qualquer coisa nesse aspecto é devido a um excesso de movimento da região, porque tem outra que está movimentando pouco. Esse é um resumo, mais ou menos, do que acontece. Então, para aliviar a dor torácica entre as escápulas, é necessário que trabalhe essa região, e principalmente numa extensão. Normalmente, quando você faz uma extensão, já o corpo para trás, e faz uma mobilização naquela região da torácica, é o que dá mais alívio, normalmente para todo mundo, tá? É onde a gente consegue fazer a mobilização. No consultório, a gente vai lá avaliar um vértebra por vértebra, vai olhar, avaliar e vai liberando. Agora, aqui, online, a gente consegue liberar também perfeitamente com algumas técnicas e movimentos específicos.
Então, hoje eu vou mostrar uma única técnica que vai conseguir mobilizar a vértebra atrás, ou seja, vai trabalhar essa parte, se ela tiver com uma disfunção, ela vai começar a movimentar melhor, vai fazer com que essa musculatura aqui do peitoral alongue para poder relaxar a musculatura de lá, tá? Então, são uma única técnica que já vai dar um alívio muito grande para poder, pelo menos, pegar essas duas causas prováveis que é muito comum de acontecer. Então, para isso, eu esqueci de pedir para vocês separarem lá, esqueci de falar lá no grupo, quero para vocês separarem uma toalha de banho para a gente fazer essa técnica, tá? Mas, de qualquer forma, como vai ser ficar gravado o vídeo, depois, se vocês quiserem acompanhar, ou se quiser correr lá pegar uma toalha, dá tempo também. E eu espero um pouquinho, se vocês quiserem. Então, mais ou menos, eu vou dar um tempinho para vocês pegarem toalha lá, para acompanhar e fazer junto comigo, tá bom? E depois que a gente terminar essa aula aqui, eu vou encerrar a gravação, que eu vou jogar para o YouTube, e eu vou tirar dúvida de vocês. Então, hoje vai ser com a toalha de banho. Então, a questão de dores entre as escápulas, não adianta só ficar apertando lá onde está sentindo dor, não adianta só querer alongar e fortalecer a musculatura, porque isso é só uma fase do tratamento, mas se não fizer uma boa mobilização da coluna torácica, não vai resolver totalmente. Então, é necessário fazer isso. Então, ó, pega a toalha de banho, tá? Dobra no meio, depois dobra novamente e vou enrolar. Aí faz um rolinho com ela. Estou enrolando a minha aqui. Assim, ó, vai ficar o rolinho, ó. Ó. Conseguiram? Eu vou abaixar aqui a câmera para poder vir aqui no chão. Ó. A toalha vai colocar aqui nas costas, vai deitar por cima. Eu vou mostrar depois vocês fazem. Vai ficar debaixo do peito. Ó, bem debaixo do peito. Se não conseguir abaixar a cabeça toda, coloca um travesseirinho, alguma coisa. Tá dando para me ver direito? Tá dando para ver? Você que tá de câmera aberta. Ó, tá dando para ver? Não está dando para ver a cabeça. Mas tá dando para ver a toalha? Toalha tá. Beleza. A toalha aqui, ó, tá debaixo do meu peito. Debaixo da asa, né? Da escápula. Isso, exatamente. E se não Tá. conseguir colocar a cabeça toda no chão, pode colocar um travesseirinho, uma coisa para poder apoiar, tá? E essa posição é incômoda, ela não é confortável, não. Uhum. Então, nessa posição aqui, pode abrir os braços e esticar as pernas, se der, tá? Com isso, essa região do peitoral aqui, ela vai ser alongada e nós estamos mobilizando a vértebra lá atrás. Só que tem que ficar aqui nessa posição pelo menos 2 minutos. Tá? Então, não é só ficar um minutinho rapidinho e sair, não. Tem que ficar pelo menos 2 minutos aqui. E eu coloquei a toalha um pouquinho para cima demais. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Aí, agora deu. Então, vamos ficar aqui uns 2 minutos. Você consegue fazer aí comigo? Vou contar 2 minutos aqui. E é importante puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. E relaxa na musculatura. E solta. É
no iníciozinho é bem incômodo. Se a dor continuar, ou o incômodo continuar daqui a um tempinho, você sai da posição, porque não vai ser muito agradável para você, não. Ah, isso é outra coisa. Se o rolo da toalha estiver muito grosso, você pode diminuir um pouquinho para colocar, tá? Se ficar muito difícil, pode diminuir um pouquinho a toalha. Pode ser uma toalha mais fina, não precisa ser uma toalha muito grossa. Então, fica aqui nessa posição, vai respirando, puxando o ar e soltando, que as estruturas vão relaxando. Com isso, a vértebra vai mobilizando lá atrás, e aqui vai alongando. Puxa o ar e solta. Percebe o que você está sentindo no seu corpo. Vê se você sente essa musculatura aqui, ó, do braço, do peito, se alongar, fazer um alongamento. Pronto, eu vou levantar. Devagar. Ufa, chega a dar eu senti, eu dava para sentir um alívio. E aí, como é que foi, Érica? Eu também senti um alívio muito bom. E a minha coluna instalou também. Ah, tá vendo? O estalar é porque às vezes a vértebra tá presa, aí na hora que você faz isso, ou dá uma estaladinha, acaba mobilizando, É, entendeu? mas foi bom. Vale a pena ficar aí de 2 minutos, 3. Eu falo mais ou menos 2 minutos, porque é a média. Mas se Uhum. sentir confortável, pode ficar mais tempo, não tem problema não, porque cada organismo é de um jeito, né? Cada corpo é de um jeito, né? É. Então, vale a pena fazer isso aí pelo menos umas 2 vezes por dia, já que está com bastante dor, pode fazer 2 vezes por dia e vai percebendo que a múscula. Quando a gente sai, na hora que está ali, incomoda bastante. Na hora que sai da toalha, parece que o corpo fica mais leve. É, Parece que dá uma exatamente. sensação muito gostosa, né? Uhum. Então é isso, gente. Hoje a explicação era essa, a técnica de hoje é essa. E para quem quiser ter acesso a esse tratamento para aliviar a dor nas costas, eu tenho um programa chamado A Dor nas Costas ao Alívio, em 21 dias, que são 21, na verdade, 21 dias, eu falei que são 21, mas acabaram sendo 23 dias, de mais de 60 técnicas com exercícios, e que o objetivo é cada um fazer uma programação do próprio tratamento. Então, você vai assistir cada dia comigo, fazendo exercício comigo, e vai ver qual deles se sente melhor, e você vai separando os exercícios repetindo. Então, depois dos 21 dias, seu corpo já não vai ser mais o mesmo, você já vai ter tido um alívio, ou até ter ficado sem dor mesmo, mas volta à plataforma, assiste novamente e faz um novo programa de tratamento ou de prevenção. E isso aí você tem acesso aí por um ano e vai dar para você fazer muita coisa, porque são muitas técnicas de exercício. E lá eu ensino também, não só movimentos, mas técnicas e até liberação também do estômago, do intestino. Então, entra em alguns órgãos que dá para ser liberados, umas liberações mais simples que eu ensino, que a pessoa pode fazer nela mesma. Então, se você quiser ter esse acompanhamento aí com esse programa, eu vou deixar o link, então, na descrição, e é só entrar lá e fazer esse tratamento aí e ficar bem. Então, eu vou encerrar a gravação e quem quiser, lembrando, quem quiser entrar, ter esse acesso de tirar dúvida ao vivo, tirar dúvida comigo, é só entrar na minha comunidade, que eu também vou deixar o link na descrição. Então, até mais.